Olá, tudo bem? Meu nome é Heitor e eu vou estar falando mais uma notícia que não me deixou dormir. Aumentamos o bendito do IOF e isso está gerando um grande reboliço, já dizia o Felipe Neto, né? Mas, bom, vamos lá. Com o aumento do IOF, né, cada vez mais está difícil as transações internacionais, por exemplo, né? Afinal, vai afetar a remessa internacional, que é enviar seu dinheiro daqui para lá, câmbio, né? Assim como débito, crédito internacional, todos eles aumentaram agora o IOF para 3,5, se eu não me engano. Tá tendo mudança vai e volta e a gente não sabe ainda onde vai parar esse IOF, essa é a verdade. Porque antes era 0,38, foi para 3,5, depois diminuiu para 1,1 por causa que a notícia não foi recebida bem pelo mercado brasileiro, né? Tanto que operou essa notícia em torno de 2 horas, né, de pregão no dia 22 de maio, né, sobre essa mudança no dia 23 e o dólar simplesmente deu uma disparada para 5,70. Só que foi tão pego de surpresa, né, que vários economistas não souberam o que o governo de fato quer. E a gente também não sabe o que é que ele exatamente quer com isso, né? Talvez seja, como alguns estão dizendo por aí, uma forma de controle sobre valores, sobre economia, digamos assim, né? Então já não é o suficiente uma taxa Selic de 14, beirando possivelmente os 15, agora a gente tem que se preocupar se eles vão deixar pelo menos a gente manter nosso patrimônio dolarizando. Que coisa linda, né? Sempre uma notícia maravilhosa, quentinha do nosso Brasil, né? Mas enfim, o dólar, né? Ele chegou a 5,70. Depois da notícia, né, de que eles voltaram atrás em algumas coisas, foi tudo muito rápido, né? O dólar acabou caindo, já que é o mesmo esquema que os governos, né, brasileiros fazem, que é o quê? Põe um elefante na sala, depois tira o elefante. Olha só, ficou melhor, entendeu? Isso a gente parece que é profissional, né, em passar notícias ruins para o mercado financeiro, né? E bom, o que aconteceu? O dólar acabou voltando para seu patamar, né, de queda, né, que já vinha numa tendência entre aspas de queda, diga-se de passagem, né? Não graças a gente, graças ao mercado, o cenário lá fora, né, que essa brincadeira de taxação, tudo a gente acabou se beneficiando, né, como você já sabe. E bom, o que acontece é que veio a notícia, né? Eu vi na Globo também, né? É bom a gente ter essa, a gente poder saber as fontes dessas informações também, né? Como a contrapartida, né? Nos nossos argumentos. Que é o seguinte, lá apareceu, né? Ah, aumentou o IOF, beleza, vai ficar mais caro, tá? Se você tinha tanto de valor, você vai pagar X agora, você vai pagar 3 vezes mais caro. Mas olha só, o dólar baixou. Claro que baixou, porque veio uma notícia horrível, depois eles reajustaram em pouco tempo e aí, né, a bolsa se estabilizou um pouquinho mais. Mas isso não quer dizer que nosso problema de risco fiscal, o rombo nas estatais, o INSS agora que a gente vai pagar, né, que vai ser no nosso dinheiro, tudo isso colaborando, né, para um país cada vez mais quebrado. E agora a gente, como os economistas falam, temos o controle no nosso próprio dinheiro. E aí, né, todos os economistas estão se perguntando o que é que o governo está pensando em fazer? E por que fez isso? E por que tão rápido? Eu vou dar uma notícia porque eu acho que talvez seja isso, né? Tá vindo aí o Pix parcelado e não o suficiente tá vindo o Drex. Será que esse aumento de OF não seja para incentivar as pessoas a usarem futuramente o Drex? Nada impede. Afinal que recentemente já veio o teste, né, do Drex. Para quem não sabe, aliás, é uma moeda virtual, né, é como se fosse um Bitcoin, só que centralizado. Inclusive, no dia que fizeram a notícia, né, da chegada do Drex, uma coletiva de imprensa do Banco Central, né, eles falaram o seguinte: olha, se a gente quisesse, a gente poderia impedir uma pessoa, por exemplo, de utilizar o dinheiro até ali no posto de gasolina e voltar, né? Não estou dando exatamente o exemplo que eles falaram, mas falaram nesse sentido. E na coletiva de imprensa isso deu uma notícia, foi uma notícia bombástica. Por quê? Eles vão ter noção de como está seu dinheiro, quais são os valores, aonde você movimenta,
onde você compra e não suficiente se eles quiserem barrar a distância que você pode utilizar esse dinheiro, eles podem. Por quê? Como vai funcionar o Drex? O Drex ele vai funcionar o seguinte: vai ter os bancos, né, que vão ser cadastrados nesse sistema do Drex, só que não é o banco que faz essa movimentação. Não é o banco, não é como fosse o Pix, que é o banco que faz essa transação. Na verdade, ele tem uma conexão direta com o Banco Central que disponibiliza, né, o Drex e faz essas transferências, né? Então tem o total controle, né, do Banco do Brasil. Não é como fosse o Pix. O Pix ele só ia rastrear essa movimentação, né? Tá aqui o banco, né, que faz a movimentação do Pix. Vem o Banco do Brasil, né, que vai validar essa informação e envia, né? Tipo, seria mais ou menos assim o Pix, né? Tem a movimentação da transação, só que nesse caso, o Drex ele pega todos os valores, todo o dinheiro que você tem na sua conta bancária, converte em uma conta digital, né, no caso o Drex, e eles têm controle completo do que entra e do que sai. Uma ameaça completa, né, completa. É a democracia fora isso, né? Eu poderia ser preso falando isso e muito provavelmente eu posso por causa disso, mas é verdade, né? Infelizmente é triste nossa realidade, né? E não o suficiente, agora a gente não consegue fugir tão fácil, né, de a gente manter nosso patrimônio, como é o caso do dólar, né? É uma preocupação maior agora. Ignore as crianças que estão gritando, berrando, não sei lá o que está acontecendo com elas, né? Cadê os pais desse povo? Mas enfim, vamos voltar à notícia. Eu acredito, né, que isso seja uma forma do governo de, óbvio, conseguir maior arrecadação para cobrir todos esses rombos que eu acabei de falar, né, há minutos atrás, e tem uma previsão do impacto que em 2026 eles vão arrecadar 48 bilhões de reais. Só com essa mudança mínima, que pega todo mundo de forma igualitária, né? Mas principalmente ele atinge os mais pobres, porque sempre vai atingir os mais pobres. Porque ele é o IOF, ele circula na energia, circula nas suas compras, circula no crédito, circula no débito, não importa. O IOF está em tudo. Então eles taxam diretamente não sobre as pessoas que têm maior renda, como é a proposta, como todo mundo fala, por causa, né? Sempre diz que qual é o nome? Que a gente não taxa, né, os ricos, etc. Não, realmente, vocês têm razão, não taxa mesmo, porque agora você vai ter um IOF mais alto em cima das pessoas que não têm dinheiro nem para comprar direito um simples ovo. Um simples ovo. Porque IOF roda em tudo. Então é um imposto direto sobre o consumo. E as pessoas que não têm mais capital vão ser aquelas que vão ser mais atingidas. Essa é a verdade. Em contrapartida, quem tem realmente dinheiro, o que vai acontecer? Elas vão simplesmente fazer o que a gente chama de offshore. Abre um CNPJ lá fora, joga o dinheiro lá, faz o que a gente chama de hold, né, que é o dinheiro onde eles podem movimentar da empresa nas Ilhas Caimã, né? Ilhas Caimã. E aí eles continuam usando o dinheiro e você achando que eles vão se lascar com esse tanto de imposto. Não, filho. Não, filho. Nunca isso vai acontecer. Quando você aumenta o imposto, quem paga a maior parte desses impostos sempre vão ser os contribuintes. Se você acha que esses impostos de OF, que vão falar assim, vai ser só para a empresa, não é para a pessoa física, as empresas sempre vão repassar os custos operacionais para passar o produto final. Então você vai ter um reajuste, né, natural, que é a inflação, que já está pressionada e a gente já está uma taxa Selic de 14, beirando os 15, tem banco já pensando em 15%, não está o suficiente para a gente não. Tem banco que pode quebrar aí, eu não posso falar ainda, né, mas tem banco aí, né, que está meio lascado com o FGC. Vamos ver o que acontece depois. E não o suficiente para levar o sistema inteiro, né, junto. Por causa dessa taxa Selic, mas 120. É uma taxa Selic alta, mas uma proposta de 120 do CDB. É claro que essa proposta não ia dar certo, né? Ainda mais com sua carteira de cliente que é precatório. Mas vamos pular essa parte. Pula essa parte que isso aí ninguém quer saber, né? Mas enfim, o que acontece é que eu esqueci a outra parte da pauta. Mas enfim, eu não tenho mais tempo para responder mais nada. Acho que o surto
disso e as consequências, os impactos a gente só vai saber depois. Vamos ver como é que vai ser esse novo Brasil de meu Deus. E, enfim, se prepare para os seus produtos, seus cartões, etc., possam sair mais caros daqui para frente. Top, né? E, bom, é isso. Nunca se esqueça, se você taxa a empresa, aí as empresas produzem produtos, esses produtos é o consumo e quem se lasca no final é quem compra, né? É quem depende desses produtos. Nunca esqueça disso. Enfim, é isso. Um beijo, um abraço, se cuida e uma ótima tarde.